Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel, sou professor da disciplina de PSC2 e venho aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre as leis orgânicas da saúde. Representando todos os professores da disciplina de PSC2, a gente vem aqui poder discutir um pouquinho e complementar, através dessa aula remota, complementar o conteúdo que foi aprendido e discutido dentro das outras atividades. Bom, então as leis orgânicas, elas vêm tratar de aspectos legais com relação à Constituição Federal, que em 1988 reconheceu a saúde como um direito e instituiu o SUS. O SUS, que apesar de ter sido constituído em 1988, ele só foi regulamentado através das leis orgânicas em 1990, através da Lei 8080, a chamada Lei Orgânica, que vai dispor aí sobre as condições para a promoção, proteção e a recuperação da saúde, assim como também a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A Lei 8.142, ela vem logo em sequência, de 1990 também, e essa lei dispõe sobre a participação da comunidade de forma ativa e presente na gestão do SUS em seu financiamento. Daí nós temos as normas operacionais básicas, chamada NOB, do SUS, de 0193 e 0196, que definiram e promoveram um avanço no processo de descentralização, criando condições de gestão para o município, a chamada municipalização. E as normas operacionais de atenção à saúde, a chamada NOAS, de 0101 e 0102, que amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica e define os processos de regionalização da assistência, a chamada regionalização. Então, dentro dos aspectos legais, a criação jurídica do Sistema Único de Saúde aconteceu na Constituição de 1988, onde deixou então claro que a saúde era reconhecida como um direito de todo cidadão, sendo que o Estado ele tem o dever de estabelecer estratégias e políticas para garantir a saúde para toda a população. Bom, então o artigo 196 da Constituição Federal, ela traz alguns conceitos importantes que dispõem sobre as condições aí para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a promoção da saúde, ela visa estimular ações ligadas à qualidade de vida, como, por exemplo, alimentação de qualidade, trabalhos educativos nesse âmbito, atividades de lazer, educação, enfim. A proteção, buscar eliminar os riscos, por exemplo, o uso de camisinhas, limpar o quintal para eliminar focos de dengue, vacinação, entre outros. E a recuperação, onde nós temos propriamente aí a assistência à saúde em si, e a atenção à saúde por meio, principalmente, aí do Programa de Saúde à Família, o chamado PSF. Bom, o artigo 198 da Constituição Federal, ela traz que as ações e serviços públicos de saúde, elas devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem, assim, um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Bom, a descentralização, ela trabalha com uma direção única em cada esfera de governo, a esfera federal, quando referente aí ao Ministério da Saúde, a esfera estadual, correspondente às secretarias estaduais de saúde, e a municipal, onde nós temos as secretarias municipais de saúde e seus respectivos líderes também. O atendimento integral, também, com a prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais, onde nesse ponto o governo deve assegurar, através de ações, que ocorra continuidade do cuidado com o usuário, esteja ele em qualquer nível de complexidade do sistema. E um outro ponto, também um outro pilar fundamental, é a participação da comunidade, que pode estar por meio dos conselhos de saúde locais, onde eles podem levantar demandas e necessidades. Então essa ferramenta ela é essencial nesse modelo, já que ele promove espaços de fala e integração entre os envolvidos nesse serviço. Então, com a aprovação da Constituição Federal de 1988, iniciou o processo de regulamentação das políticas públicas. E aí
em 1990 foi aprovada a Lei 8080, que é a chamada Lei Orgânica de Saúde, que veio para regulamentar a Constituição Federal no que diz respeito à saúde, né, reafirmando aí a ela um direito que deve ser assegurado pelo Estado. Bom, a Lei 8080, ela traz aí diversos temas, né? Talvez os principais temas abordados na Lei 8080 a gente vai ver agora em sequência, tá? Então, uma delas são as determinantes sociais em saúde, né, que são fatores sociais, fatores econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que podem influenciar na ocorrência aí de problemas de saúde, né? O outro tema também abordado é a vigilância em saúde, né, que é responsável, né, por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, a saúde ambiental, saúde do ambiente, né, do trabalhador, e também pela análise de situação de saúde da população, né, os princípios e diretrizes do SUS, que a gente vai ver a seguir de uma forma um pouco mais detalhada, onde nós temos lá a universalidade, a equidade, a integralidade, né, o conceito lá de regionalização, hierarquização, descentralização e também a participação social. Tá? Então, nós temos lá também as políticas para populações específicas, discutido também as responsabilidades das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, né, a estrutura, né, de governança do SUS, a política de recursos humanos e a participação complementar do privado, né, quando possível, né, e ou necessário. Então nós vimos anteriormente, né, dentro dos principais temas abordados dentro da Lei 8080, né, os princípios e diretrizes do SUS. Bom, dentro desses princípios e diretrizes do SUS, nós temos, por exemplo, lá a universalidade, né, a universalidade que diz respeito, né, o que estabelece a garantia de atenção à saúde a todo e a qualquer cidadão, né, a equidade, né, que é o direito ao atendimento adequado às necessidades de cada indivíduo e também da coletividade, a integralidade, né, então a integralidade da pessoa, então a pessoa é vista e é trabalhada e assistida como um todo, um ser indivisível, né, inserido em uma comunidade ou um meio social, ou seja, diante de um contexto. A regionalização aí, que é um processo de articulação entre os serviços que já existem, né, visando o comando unificado, né, dos mesmos. A hierarquização, que deve proceder, né, à divisão aí de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte de toda a complexidade requerida pelo caso, né, nos limites dos recursos, sempre, né, dentro dos limites dos recursos disponíveis em uma determinada região. Nós temos também a descentralização, que tem como responsabilidade aí, ou importância de redistribuir, né, o poder e a responsabilidade entre os três níveis de governo. Né, então, em relação à saúde, a saúde ela deve ser descentralizada com o objetivo de prestar um serviço com maior qualidade, garantir um controle e a fiscalização por meio dos cidadãos também. Né. No SUS, a responsabilidade pela saúde ela deve ser descentralizada, né, até o município, ou seja, devem ser fornecidas aos municípios condições gerenciais, técnicas, administrativas e também financeiras para exercer essas funções. E nós temos talvez um dos itens aí dentro desses princípios e diretrizes aí como um dos principais, que seria a participação social. Né? Então a sociedade ela deve participar no dia a dia desse sistema. Né? Então para isso devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, né, que visam aí a formulação de estratégias e controlar e avaliar a execução das políticas de saúde. A Lei 8.142, ela vem aí com o objetivo de assegurar a participação da população nas decisões da formulação das políticas públicas referentes à saúde. Né? E ela foi criada aí devido ao grande número de vetos que foram postos pelo governo à Lei 8080. Então a Lei 8.142, ela veio, né, com algumas providências, né, mas entre elas, duas chamam muita atenção. Né? Primeiro, assegurar a participação da comunidade na gestão do SUS e também
regulamentar as transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. E aí, dentro da Lei 8.142, diversos autores colocam como a criação das instâncias colegiadas, né, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, como talvez aí os dois pontos principais e mais importantes dentro dessa lei, né, 8.142. Então, a Conferência de Saúde, ela deve se reunir a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, né, com o intuito aí de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Né? O Conselho de Saúde ele é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e ainda os usuários do sistema. E ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, né? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada uma das esferas do governo. E no que diz respeito a transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, o artigo 2º, né, da Lei 8.142, ele trata como os recursos do Fundo Nacional eles deverão ser alocados. Tá? Então, o chamado FNS ele deve ser responsabilizado e tem como responsabilidade as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, assim como da administração direta e indireta, investimentos previstos em lei orçamentária sempre, né, de iniciativa ao Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e na cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. E de forma sucinta, né, através dessa apresentação, gostaria de deixar assim claro a importância das leis orgânicas da saúde, né, para a consolidação do SUS. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.